Miguel acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na cozinha. Ele piscou os olhos, ainda grogue do sono interrompido, e viu a silhueta de sua mãe, Dona Isabel, parada na porta do quarto, com os braços cruzados e uma expressão de fúria contida. Você acha que pode destruir nossa família assim, sem consequências, ela sussurrou, mas sua voz ecoava como um trovão na casa silenciosa de Lisboa. Ele se sentou na cama, o coração acelerado, lembrando da noite anterior, a confissão para Ana, sua esposa de 10 anos, sobre sua orientação sexual, as lágrimas compartilhadas, a decisão mútua de divórcio amigável e coparentalidade para o bem de Sofia, sua filha de 7 anos. Mas agora, ali estava sua mãe, que ele nem sabia que viria visitar, segurando uma carta que parecia oficial, os olhos flamejantes de desaprovação. Eu não vou deixar você arruinar tudo, ela disse, e Miguel sentiu um frio na espinha ao perceber que o pior ainda estava por vir. A manhã se desenrolava no apartamento modesto no bairro de Alfama, com o sol filtrando pelas janelas antigas. Miguel, um professor de história de 35 anos, sempre fora o filho perfeito aos olhos de Dona Isabel, casado, pai de família, devoto à Igreja Católica que moldara sua infância em Porto. Mas por dentro, ele lutava há anos com sua identidade, escondendo atrasos por homens que surgiam em momentos inesperados, como olhares trocados em cafés ou memórias de amizades intensas na universidade. Ana, uma enfermeira dedicada de 34 anos, havia sido sua companheira leal, mas o amor romântico esvaíra-se, deixando apenas afeto fraterno. Quando Miguel finalmente reuniu coragem para contar a verdade, na véspera, foi um alívio misturado a dor. Eu sou gay, Ana. Sempre fui, mas tentei negar, ele disse, as palavras saindo trêmulas na sala iluminada por uma lâmpada fraca. Ela chorou, mas não gritou, em vez disso, abraçou, dizendo, nós merecemos ser felizes, Miguel. Vamos nos separar, mas criar Sofia juntos. Foi uma conversa madura, cheia de promessas de apoio mútuo, sem brigas ou acusações. Eles até riram nervosamente ao planejar como contar à filha, imaginando um futuro onde todos pudessem prosperar. Mas Dona Isabel, uma viúva conservadora de 62 anos, não via as coisas assim. Ela chegara de surpresa naquela manhã, após um telefonema anónimo de uma vizinha fofoqueira que ouvira a discussão. Você acha que pode jogar fora o sacramento do matrimônio como se fosse lixo? Ela questionou, agitando a carta nas mãos. Era um documento de um advogado amigo dela, sugerindo uma disputa pela custódia de Sofia, alegando instabilidade emocional de Miguel. Eu não vou permitir que minha neta cresça em um ambiente pecaminoso, declarou ela, ignorando as lágrimas que brotavam nos olhos do filho. Miguel sentiu o mundo girar. Ele amava sua mãe, mas seu amor era sufocante, moldado por tradições rígidas e medo do julgamento social. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, a sociedade ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em famílias católicas como a dele. Mãe, por favor, isso é entre mim e Ana. Nós já decidimos, ele implorou, vestindo-se às pressas. Mas Dona Isabel era implacável, decidiram. Vocês estão destruindo uma criança. Eu vou lutar por ela, custe o que custar. Enquanto preparava o café da manhã para Sofia, que ainda dormia no quarto ao lado, Miguel refletia sobre as escolhas que o levaram até ali. Na juventude, ele namorara garotas para se encaixar, ignorando os sentimentos por Tiago, um colega de faculdade que fora seu melhor amigo. Tiago, um arquiteto de 32 anos agora vivendo em Lisboa, havia sido o catalisador recente. Eles se reencontraram por acaso em um evento cultural, e as conversas inocentes evoluíram para algo mais profundo, embora Miguel ainda não tivesse agido. Era Tiago quem o fazia questionar tudo, com sua confiança natural e aceitação de si mesmo como gay assumido. Sofia acordou, esfregando os olhos, alheia ao caos. Bom dia, papai. Vovó veio? Ela perguntou inocentemente, correndo para abraçar Dona Isabel. Miguel forçou um sorriso, mas por dentro, o conflito rugia, como proteger sua filha da turbulência que sua honestidade desencadeara. Ele decidiu confrontar a mãe em particular, levando-a para a varanda com vista para o Tejo. Mãe, eu não escolhi ser assim. Tentei mudar, rezei, mas não dá. Ana entende, porque você não pode. Dona Isabel suspirou, os olhos marejados, porque eu te criei para ser forte, não para ceder ao pecado. E se o pai de Ana souber? Ele é um homem influente, pode piorar tudo. O dia prosseguiu com tensão palpável. Ana chegou do plantão noturno, surpresa ao ver Dona Isabel. O que está acontecendo? Perguntou, notando a atmosfera pesada. Miguel explicou rapidamente, e Ana, sempre prática, tentou mediar. Senhora Isabel, nós queremos o melhor para Sofia. Divórcio não significa fim da família. Mas Dona Isabel rebateu, família é homem e mulher, como Deus mandou. Vocês estão brincando com fogo. A discussão escalou, com acusações voando. Miguel defendeu sua identidade, Ana apoiou a coparentalidade,
e Dona Isabel insistiu em terapia religiosa para curar o filho. Ao fim da manhã, Miguel levou Sofia para a escola, precisando de ar. No caminho, ele ligou para Tiago, precisando de apoio. Minha mãe apareceu e quer brigar pela custódia, desabafou. Tiago, com voz calma, respondeu, você é forte, Miguel. Mas não deixe ela te manipular. Venha-me ver depois, vamos conversar. Aquela ligação foi um farol em meio à tempestade, mas também um lembrete do risco. Se Dona Isabel descobrisse sobre Tiago, as coisas piorariam. De volta ao apartamento, Miguel encontrou Ana e Dona Isabel em silêncio hostil. Ele decidiu ser firme. Mãe, se você insistir nisso, vai nos dividir mais. Eu amo Sofia, e vou lutar por ela também. Dona Isabel, magoada, recolheu suas coisas, então que assim seja. Mas lembre-se, as consequências virão. Ela saiu, deixando um vácuo de incerteza. Miguel e Ana se abraçaram, sabendo que o divórcio era só o começo. Mas o que Miguel não sabia era que Dona Isabel já contatara o pai de Ana, um juiz aposentado conservador, plantando sementes de dúvida sobre a capacidade de Miguel como pai. O conflito familiar estava apenas começando, e cada decisão traria um preço alto. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. Ele e Ana iniciaram os trâmites do divórcio em um cartório discreto no centro de Lisboa, assinando papéis que formalizavam a coparentalidade. Sofia passaria metade da semana com cada um, com decisões compartilhadas sobre educação e saúde. Vamos fazer isso funcionar, Ana disse, apertando sua mão. Mas por trás da fachada de harmonia, Miguel lutava com culpa. Será que sua verdade valia o risco de perder a filha? Dona Isabel não desistira. De Porto, ela ligava diariamente, alternando entre súplicas e ameaças. Volta atrás, filho. Ana é uma boa mulher, vocês podem superar isso com fé, ela dizia em uma chamada. Miguel, exausto, respondia, mãe, fé não muda quem eu sou. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para homens gays em Lisboa, onde ouvia histórias semelhantes de rejeição familiar e luta por aceitação. Ali, ele se sentia menos sozinho, mas a pressão social pesava, vizinhos cochichavam, e na escola de Sofia, pais olhavam torto ao saberem do divórcio. Tiago se tornara um pilar. Eles se encontravam em cafés escondidos no Bairro Alto, conversando sobre tudo, da arquitetura de Tiago aos dilemas éticos de Miguel. Você merece viver autenticamente, Tiago incentivava, seus olhos castanhos cheios de empatia. Miguel sentia uma atração crescente, mas resistia, temendo complicar o divórcio. E se minha mãe descobrir sobre nós? Ela usaria contra mim na custódia, confessou uma noite, sob as luzes da cidade. Tiago tocou sua mão, então lute por você primeiro. Eu espero. Aquela conexão era um bálsamo, mas também uma fonte de conflito interno, trairia Ana emocionalmente, mesmo com o casamento acabando. Uma semana após a confissão, o pai de Ana, Sr. Carlos, um juiz aposentado de 65 anos, apareceu inesperadamente. Isabel me contou tudo, ele disse, entrando no apartamento com ar autoritário. Ana, surpresa, tentou defender, pai, é nossa decisão. Mas Sr. Carlos era inflexível. Miguel, você é um bom homem, mas isso é uma fraqueza. Pense na Sofia. Eu posso ajudar com a custódia, se necessário. Miguel sentiu raiva borbulhar. Ajuda. Você quer me tirar minha filha porque sou gay? A discussão virou um confronto, com Sr. Carlos citando valores tradicionais e Miguel defendendo direitos modernos em Portugal. Ana, dividida, chorou. Pai, pare. Nós estamos bem. Dona Isabel, orquestrando de longe, havia aliado-se a Sr. Carlos, vendo nele um aliado conservador. Juntos, eles consultaram um advogado especializado em família, preparando argumentos sobre estabilidade moral. Miguel, ao saber por Ana, sentiu traição profunda, minha própria mãe contra mim. Ele decidiu contra-atacar, contratando seu próprio advogado, um jovem progressista chamado João, que o orientou. Em Portugal, a orientação sexual não é base para perda de custódia. Mas precisamos provar sua estabilidade. Sofia começou a notar as tensões. Por que vovó briga com você, papai? Perguntou uma tarde, enquanto brincavam no Parque Eduardo VII. Miguel, com o coração apertado, explicou simplificado, às vezes, adultos discordam, mas todos te amam. Mas por dentro, ele questionava, estava impondo sua felicidade às custas da dela. A menina, sensível, desenhava famílias felizes, incluindo 2 pais em alguns rabiscos, o que alarmou Dona Isabel quando viu. Veja, ela já está confusa, exclamou em uma visita surpresa. Tiago propôs um encontro casual com Sofia, para normalizar a amizade, mas Miguel hesitou, ainda não. É arriscado. No entanto, o destino interveio. Em um festival de rua no Chiado, eles se esbarraram acidentalmente. Sofia,
encantada com o carisma de Tiago, riu de suas piadas. Miguel viu ali um vislumbre de futuro possível, mas o medo persistia. Naquela noite, Dona Isabel ligou furiosa. Ouvi que você anda com amigos suspeitos. Pare com isso, ou eu agirei. Miguel desligou, tremendo, como ela soubera. Uma vizinha, talvez. A paranoia crescia. Ana, sentindo o peso, confidenciou a Miguel: meu pai está me pressionando a pedir custódia total. Diz que é pelo bem de Sofia. Miguel, chocado, rebateu: você não faria isso, né? Ana negou, mas dúvida pairava. Ela começara a namorar um colega de trabalho, discretamente, o que Miguel apoiava, mas invejava a liberdade dela. Eu quero o mesmo, pensou, ansiando por Tiago. Em uma reunião com o advogado, João alertou: se houver provas de instabilidade, como relacionamentos novos, pode complicar. Miguel decidiu adiar qualquer avanço com Tiago, pagando o preço da solidão. O clímax da semana veio em uma reunião familiar forçada por Dona Isabel, em um restaurante em Belém. Todos presentes: Miguel, Ana, Sofia, Sr. Carlos e ela. Vamos resolver como família, propôs Dona Isabel. Mas logo virou acusações: Miguel, você escolheu isso. Volta atrás. Ele explodiu: escolhi. É quem eu sou. Sofia chorou, e Ana a levou embora. Sr. Carlos sussurrou: Isabel e eu vamos ao tribunal se preciso. Miguel saiu arrasado, questionando se sua honestidade valera o caos. Mas no fundo, sabia que recuar seria pior, uma vida de mentiras. A batalha pela família verdadeira estava escalando, e cada lado pagaria caro. Meses passaram, e o divórcio se aproximava da finalização. Miguel alugara um pequeno apartamento em Campo de Ourique, alternando semanas com Sofia. A rotina de coparentalidade funcionava surpreendentemente bem. Ele e Ana coordenavam horários via app, priorizando a estabilidade da filha. Estamos dando exemplo de maturidade, Ana comentou em uma troca de custódia. Mas as sombras da interferência familiar persistiam, corroendo a paz. Dona Isabel intensificara suas ações. Ela visitava Sofia frequentemente quando com Ana, enchendo a cabeça da menina com histórias de famílias tradicionais. Vovó diz que papai precisa de ajuda de Deus, Sofia contou inocentemente a Miguel, que sentiu fúria. Ele confrontou a mãe por telefone: pare de manipular minha filha. Dona Isabel rebateu: estou protegendo-a de suas escolhas erradas. A aliança com o Sr. Carlos evoluíra. Eles contrataram um detetive particular para vigiar Miguel, buscando provas de conduta inadequada. Tiago, paciente, continuava apoiando de longe. Eles se viam esporadicamente, compartilhando beijos roubados em parques isolados, mas Miguel friava: não posso arriscar agora. Tiago, frustrado, questionava: quanto tempo mais vai se punir? Miguel lutava com o dilema moral: perseguir felicidade pessoal ou sacrificar pelo bem de Sofia. Em sessões de terapia, que iniciara por recomendação de João, ele explorava traumas de infância, como a rigidez paterna antes da morte do pai. Você internalizou a vergonha, o terapeuta disse. Uma reviravolta veio quando Ana descobriu o detetive. Meu pai contratou alguém para te seguir, ela revelou, indignada. Isso é invasão. Miguel, furioso, processou por assédio, virando o jogo. Sr. Carlos, pego de surpresa, recuou temporariamente, foi ideia de Isabel. Mas Dona Isabel não se abalou: faça o que for preciso pela neta. A tensão culminou em uma audiência preliminar de custódia, solicitada por ela, alegando risco emocional. No tribunal em Lisboa, Miguel testemunhou, voz firme: sou gay, mas isso não me torna mau pai. Amo Sofia mais que tudo. Dona Isabel chorou no banco: ele está confuso, precisa de orientação. O juiz, progressista, adiou a decisão, recomendando mediação familiar. Ana apoiou Miguel publicamente: somos pais unidos, apesar do divórcio. Sofia, em avaliação psicológica, expressou: quer ficar com os dois. Mas o processo drenava emocionalmente, Miguel perdia noites de sono, questionando decisões passadas. Tiago, vendo o sofrimento, propôs: deixe-me ajudar. Posso testemunhar sua estabilidade. Miguel aceitou, e em uma reunião com João, Tiago contou sua história: Miguel é honesto e amoroso. Merece felicidade. Mas Dona Isabel, ao descobrir, explodiu em uma visita: você trouxe um amante para isso. Que vergonha! Miguel rebateu: Tiago é amigo, mãe. Mas sim, eu o amo. Foi a primeira vez que admitiu em voz alta, um momento de liberação misturado a medo. Sofia começou a mostrar sinais de estresse, pesadelos, notas baixas na escola. Por que todo mundo briga? Perguntou a Miguel. Ele, culpado, organizou uma terapia familiar,
mas Dona Isabel boicotou: não preciso de psicólogos, preciso de Deus. Sr. Carlos, influenciado pela filha, começou a vacilar: talvez eu exagerei, confessou a Ana. Mas Dona Isabel o pressionava: não desista, pela moral. Em um momento de fraqueza, Miguel considerou recuar, ligou para Tiago, dizendo: talvez devamos parar. Tiago, magoado, respondeu: não me use como desculpa para se esconder. A discussão os afastou temporariamente, deixando Miguel isolado. Ana, solidária, aconselhou: lute pelo que quer. Sofia precisa de pais felizes. Inspirado, Miguel confrontou Dona Isabel em Porto, viajando de trem: mãe, sua interferência está nos destruindo. Por favor, pare. Ela, lágrimas nos olhos, revelou: perdi seu pai cedo. Não quero perder você também. Foi um vislumbre de vulnerabilidade, mas ela persistia: mude, pelo amor de Deus. De volta a Lisboa, Miguel encontrou uma carta anônima, fotos dele com Tiago, com ameaças. Para ou perdemos a custódia. Pânico o invadiu: Dona Isabel. Sr. Carlos. Ele relatou à polícia, mas sem provas concretas. O incidente uniu ele e Ana mais: vamos proteger Sofia juntos, decidiram. Tiago, ao saber, voltou: não vou te abandonar. Seu beijo selou uma resolução: Miguel escolheria o amor, custe o que custar. Mas o preço subia, rumores no trabalho afetavam sua carreira, e amigos conservadores se afastavam. A sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda julgava. O conflito se aprofundava, forçando cada um a pagar por suas convicções. A audiência final de custódia se aproximava, e a tensão era palpável. Miguel preparava depoimentos, reunindo cartas de apoio de colegas e do grupo LGBT. Você é um pai exemplar, escreveu o diretor da escola. Mas Dona Isabel contra-argumentava com testemunhas religiosas, alegando desvio moral. Sr. Carlos, agora dividido, testemunharia neutro: a minha neta, mas respeito a decisão dos pais. Ana o convencera, revelando o dano causado. Tiago se integrou mais à vida de Miguel, ajudando com Sofia em dias alternados. Tio Tiago é legal, a menina dizia, aceitando naturalmente. Mas Dona Isabel, ao visitar, via vermelho: você o trouxe para casa. Isso é indoctrinação. Miguel defendeu: é amizade, mãe. Pare de ver maldade. Internamente, ele e Tiago progrediam: jantares românticos, planos futuros. Quando isso acabar, vamos morar juntos, Tiago sonhava. Miguel ansiava, mas temia o julgamento. Uma traição inesperada veio de Ana, pressionada pelo pai. Ela admitiu em confidência que considerara custódia total. Foi um momento fraco, perdoe-me, chorou. Miguel, ferido, questionou: depois de tudo. Eles discutiram longamente, mas perdoaram: somos humanos. Isso fortaleceu sua coparentalidade, mas abalou a confiança. Dona Isabel, sabendo por Sr. Carlos, usou: veja, até Ana duvida de você. No tribunal, o dia chegou. Miguel, nervoso, viu Dona Isabel entrar com ar determinado. O juiz ouviu argumentos, João defendeu igualdade, enquanto o advogado de Dona Isabel citava tradição. Sofia, em depoimento fechado, disse: quero papai e mamãe felizes. Tiago testemunhou: Miguel é estável e amoroso. Dona Isabel rebateu: ele escolheu o pecado sobre a família. Miguel, no estande, emocionado: mãe, eu sou sua família. Aceite-me. O verdito: custódia compartilhada mantida, com advertência contra interferências. Dona Isabel saiu derrotada, mas não quebrada: isso não acaba aqui. Sr. Carlos, arrependido, pediu desculpas: errei. Ana e Miguel celebraram com Sofia em um piquenique, mas o dano persistia. Miguel refletia: o preço da liberdade fora alto, relacionamentos abalados, estresse emocional. Pós-audiência, Dona Isabel isolou-se em Porto, recusando chamadas. Miguel viajou para confrontá-la: mãe, podemos reconstruir. Ela, fragilizada, confessou: tenho medo do que as pessoas dirão. Na minha época, isso era tabu. Miguel abraçou-a: os tempos mudaram. Minha começou. Foi um começo de reconciliação, mas lenta. Tiago apoiava: dê tempo a ela. Sofia adaptava-se bem, fazendo amigos em um clube LGBT familiar. Papai tem namorado? Perguntou curiosamente. Miguel explicou: sim, Tiago é especial. Ela sorriu: legal. Mas desafios sociais surgiam: bullying na escola por pai diferente. Miguel lidava, ensinando resiliência. No trabalho, promoções foram negadas sutilmente, forçando-o a questionar lealdade. Ana encontrou felicidade nova, casando-se eventualmente.
Miguel compareceu, genuinamente feliz. Tiago e ele oficializaram um compromisso simples em Lisboa. Dona Isabel não veio, mas enviou uma carta. Estou tentando entender. O preço da aceitação era paciência. Mas sombras permaneciam, ameaças anônimas continuavam, talvez de conservadores locais. Miguel reportava, mas vivia alerta. O conflito interno de Miguel evoluía, de culpa para orgulho. Ele escrevia um diário, refletindo escolhas. Valeu a pena? Perguntava-se. Tiago respondia, sim, porque você é livre. A família redefinida prosperava, mas com cicatrizes. Dona Isabel, aos poucos, visitava, interagindo com Tiago relutantemente. Ele é educado, admitia. O caminho para a cura era árduo, mas trilhado. Cada decisão trouxera perdas, mas também ganhos inestimáveis. Com o divórcio finalizado e a custódia segura, Miguel e Tiago construíram uma vida juntos em um apartamento aconchegante na Graça. Sofia alternava casas, florescendo com o amor duplicado. Tenho duas famílias, ela brincava. Mas Dona Isabel, ainda em Porto, lutava internamente, visitas esporádicas revelavam seu conflito, misturando afeto com desaprovação. Vejo que Sofia está bem, mas... E sua alma? Questionava. Miguel respondia pacientemente, minha alma está em paz, mãe. Tiago, integrado, ajudava na educação de Sofia, ensinando desenho arquitetônico. Você é como um segundo pai, ela disse um dia, tocando Miguel profundamente. Ana, em novo casamento, mantinha laços fortes, feriados conjuntos viraram tradição. Sr. Carlos, redimido, participava, aprendi com meus erros. Mas a sociedade portuguesa, apesar de leis igualitárias, ainda impunha barreiras, olhares discriminatórios em eventos públicos, comentários online após Miguel compartilhar sua história em um blog. Um novo conflito surgiu quando Dona Isabel adoeceu, um problema cardíaco a hospitalizou. Miguel correu para Porto, Tiago ao lado. Mãe, estamos aqui, disse, segurando sua mão. Ela, fraca, murmurou, talvez eu tenha sido dura demais. Foi um momento de vulnerabilidade, ela confessou medos enraizados na educação conservadora, no luto pelo marido. Perdi tanto, temi perder mais. Miguel chorou, você não me perdeu. Mas precisei ser eu mesmo. Tiago, respeitoso, ofereceu, posso ser parte da família, se permitir. Dona Isabela sentiu fracamente, talvez. A recuperação dela foi lenta, forçando reflexões. Miguel questionava, suas escolhas aceleraram a doença dela. Culpa retornava, mas terapia ajudava, você não é responsável pela reação dela. Sofia visitava a avó, levando desenhos inclusivos. Vovó, famílias são diferentes, dizia inocentemente. Dona Isabel, tocada, começou a mudar, leu livros sobre diversidade, assistiu documentários. Estou tentando, admitiu em uma ligação. Tiago e Miguel casaram-se em uma cerimônia íntima no Mosteiro dos Jeronimos, símbolo de tradição reinventada. Ana foi madrinha, Sofia carregou flores. Dona Isabel compareceu, hesitante, mas presente, parabéns, filho. Foi um triunfo, mas com preço, alguns parentes boicotaram, isolando-a mais. Sr. Carlos, orgulhoso da filha, aplaudiu, vocês ensinaram lição. Anos passaram, Sofia cresceu forte, defendendo direitos LGBT na escola. Miguel, promovido finalmente, lecionava com paixão sobre história inclusiva. Tiago prosperava na carreira. Dona Isabel, aos 70, reconciliada, passava verões em Lisboa, Tiago cozinha bem, elogiava. Mas ecos do passado persistiam, debates familiares sobre moral, discussões sobre netos futuros. Miguel refletia, o caminho fora cheio de traições, danos, mas também despertares. Em uma noite reflexiva, Miguel escreveu, cada escolha tem um preço. O meu foi alto, mas pagaria novamente pela liberdade. Tiago concordou, e eu por você. Sofia, adolescente agora, questionava, papai, foi certo lutar tanto? Ele sorria, sim, porque verdade liberta. Dona Isabel, em visita, ouvia calada, seu silêncio um sinal de aceitação tardia. A jornada terminara não em perfeição, mas em equilíbrio frágil. Conflitos internos dissiparam, mas lições permaneceram, família é escolha, não imposição. Sociedade muda devagar, mas indivíduos podem acelerar. Miguel, enfim em paz, olhava o Tejo, grato pelas batalhas vencidas. Mas será que a honestidade sempre justifica o caos familiar causado?